ao nosso encontro, nós vamos ter o prazer de ouvir a professora Eliana Barros Conde Rodrigues. E a professora Eliana é professora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é psicóloga. E vocês vão gostar muito de ouvir ela. Se não gostar, pelo menos finge, né, Eliana? Pessoal, é o encerramento, é a última conferência do dia. Depois vocês estão livres. Nádia, foi bom você falar isso, que é o encerramento, porque o fato de ser o encerramento tem tudo a ver com a maneira que eu vou conduzir minha fala, né? Primeiro, eu queria agradecer. Eu acho que foram 2 dias muito intensos. A Alessandra foi falar de Michel Foucault, vai desencadear uma Michel Foucaultice aqui. Mas, digamos, eu acho que a gente podia, no começo desse evento, a gente podia estar marcado assim, por uma certa identidade de historiadores orais, oralistas. Mas outra coisa sempre se desenvolve, né, nesse encontro. E choramos muito, rimos muito juntos, né? E estabelecemos amizades. A amizade é, sem dúvida, um modo de vida talvez cada vez mais raro, né? Mas acho que dentro do campo, principalmente dentro dessa perspectiva do ouvir histórias, do poder ser marcado por essas histórias, é fundamental. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu estive no evento, acho que há um ano atrás. Memória é péssima para datas, né? É boa para outras coisas, para produzir sentido. Mas eu agradeço muito a todos, a Nádia em especial, grande amiga, pessoa rara, né? Tem muitas pessoas raras aqui, eu estou muito feliz de estar com vocês. Mas aí, né? Me pediram um resumo. Sempre acontece isso em evento. Pedem a você um resumo e você inventa um resumo. Eu inventei um na intenção de escrever um belo texto, né, de 300 páginas, das quais eu só poderia falar 2. Aí, em um certo momento, eu disse, bobagem, né? Você vai estar presente no evento, né? Você não vai fazer um encerramento de tipo onipotente. Acho que a história oral também ensina a gente muito a não ser onipotente, né? Não ser o historiador onipotente, onisciente, poder ver que a história se constrói de vários lugares, que a gente sempre ocupa um lugar circunstanciado, né? Quando Portelli diz que as fontes orais são parciais e mutáveis, né? E que elas são artificiais, né? A gente cria um artifício que pode ser muito interessante, não porque as pessoas que nós entrevistamos não tenham voz, mas porque essas vozes raramente são ouvidas, né? E a gente cria um artifício de ouvir. Esse artifício pode ser muito válido. Então eu desisti, né, de apresentar um longo texto de 300 páginas, das quais eu só falaria 2. Mas de qualquer maneira eu vou ler para vocês o resumo, porque eu um pouco vou me basear nele no começo. E depois eu vou levantar alguns pontos que para mim foram marcas desse evento, marcas em termos de potência, né? Porque às vezes a gente tem memória da marca como memória da marca entristecedora, não é esse tipo de memória da marca, é a marca da potência. Então eu tinha intitulado essa apresentação História Oral da Saúde, Saúde da História Oral. E eu dizia assim, as ideias de normatividade de Georges Canguilhem e normalização de Michel Foucault, em suas correlações e diferenças, orientam muitas das concepções de saúde vigentes na contemporaneidade. Com apoio em tais ideias, somadas a uma apreciação das forças históricas que têm permeado, desde pós-Segunda Guerra Mundial, a prática da história oral, pretende-se discutir uma eventual saúde do procedimento quando este se acerca justamente do campo da saúde. Nesta linha de reflexão, as concepções de social e de subjetividade adotadas por alguns movimentos e autores são enfatizadas, bem como as dimensões ético-políticas a elas associadas.
A saudação anarquista saúde funciona como uma espécie de abertura conclusiva da apresentação em um momento, os tempos contemporâneos, no qual a coragem do silêncio se faz, por vezes, imprescindível à criação de espaços de liberdade. Primeiro, quando eu falo em discutir saúde no procedimento da história oral, eu não estou querendo de modo nenhum fazer uma divisão entre saúde, entre história oral normal e patológica. Eu estou querendo pensar saúde nesse sentido de saudação. A saudação, por sinal, tem a ver com saúde. E pegando, na verdade a saudação anarquista é saúde, paz e anarquia. Saúde, paz e não ser governado. Saúde, paz e não ser sujeitado. Mas há uma frase que diz isso um pouco melhor, que é assim: só é digno de liberdade e de saúde aquele que a cada dia a conquista para si. Não gosto muito da palavra digno, mas a gente poderia dizer: a liberdade, a saúde é lutar pela saúde e pela liberdade a cada dia para si. Por que então eu pensei um pouco em falar em Georges Canguilhem e Michel Foucault, e tentar fazer uma articulação? Primeiro, Georges Canguilhem, que é um sujeito que em relação ao qual vale a pena pensar, um filósofo, e muito apareceu a filosofia aqui, apareceu Benjamin, Michel Foucault, Spinoza, agora ao final, outros autores que eu posso não me lembrar nesse momento, mas o Georges Canguilhem, que era um antibelicista convicto, tinha sido aluno de Alain, pacifista. Quando a França é ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, ele não só vai fazer medicina, como defende uma tese de medicina, como se junta à resistência, na qual ele atua também como médico. Por que motivo? Porque é uma urgência, seria o que a gente chamaria o kairos, o tempo oportuno, não o tempo cronológico, simplesmente. E também porque Canguilhem sempre achou que a filosofia deveria fazer um exercício externo a ela mesma. Que ela não devia se encerrar com saber erudito, mas que ela precisava dessa experimentação. E a experimentação que o Canguilhem vai fazer é exatamente no campo da saúde. Mas aí eu fiquei me perguntando, relendo algumas coisas do Canguilhem, se nós temos uma história oral da saúde. E aí peguei o livrinho que reúne alguns escritos dele, chamado Escritos sobre a Medicina, e peguei 3 definições de saúde que vão passar de filósofos a poetas e vão atravessar séculos. Ele primeiro pega uma definição do Epiteto, e o Epiteto fazia uma pergunta: quem de nós não falava do que é saudável e do que é nocivo antes da chegada de Hipócrates? Não foi preciso ninguém esperar, digamos, o primeiro médico, o pioneiro, para falar do que é saudável e o que é nocivo. Depois ele pega a definição que todo mundo associa ao nome do Canguilhem, porque ele reconhece, que é uma definição do Léris, no começo do século XX, que eu acho que é muito bonito. A saúde é a vida no silêncio dos órgãos. Não sei se a saúde se conta, talvez a vida sim. Nós pedimos histórias de vida. Acho lindo isso na história oral. Conte-me sua vida. Essa vida falará de saúde. Viver, de alguma maneira, implica saúde, porque o meio é infiel. E o Canguilhem assinala muito isso. Como é que um ser vivo pode se manter? Porque ele, todo o tempo, ele consegue, de alguma maneira, lidar normativamente, preferindo e excluindo, com as infidelidades desse meio. Mas a saúde em si mesma é silenciosa. E ele pega uma terceira definição, que é do Paul Valéry, que dizia: a saúde é o estado no qual as funções necessárias se realizam insensivelmente ou com prazer. Eu sempre fico pensando nisso, acho lindo. Canguilhem me comove, acho que ele me comove com... Às vezes dizem, é um vitalista de uma maneira meio crítica, mas eu acho que ele tem um encantamento porque essa normatividade do Canguilhem é também uma resistência, principalmente se a gente vier e for pensar no seu aluno, Michel Foucault,
né, que não diz a mesma coisa. Né? Se a gente for ler, por exemplo, O Nascimento da Clínica, ou os estudos de Michel Foucault sobre biopolítica ou medicina social, o que nós vamos encontrar é talvez justamente o contrário. Ao invés desse ser normativo, que prefere, exclui, que compensa, que enfrenta, que é potente, nós vamos encontrar um sujeito normalizado, normatizado. Um sujeito que é ao mesmo tempo um sujeito individual e um ponto numa distribuição de frequência. Exatamente aquilo que o Canguilhem critica. O Canguilhem diz, olha, jamais a fisiologia vai poder dar conta da patologia, porque a fisiologia só vai estudar algo porque alguém chegou e disse, sinto minha vida contrariada. Há um primeiro momento, que é o momento não do fisiológico, da diferença quantitativa entre o normal e patológico, dessa distribuição em frequências, mas no momento que alguém fala, sofro, sinto dor. Quando a gente vê Michel Foucault, fica parecendo que essa dimensão praticamente desapareceu. Não é verdade. Não é verdade nem para Michel Foucault. Mas Michel Foucault vai dizer, a medicina é uma das forças, a medicina e as ciências, eu gostei do termo mais que biomédicas, biomecânicas. As ciências biomecânicas tentam esse controle biopolítico da população. Tentam. Existe toda uma insistência nisso. E a gente viu isso aparecer aqui em vários momentos. Quando o Zé Ricardo ontem falou em projetos de felicidade, eu fiquei me perguntando, será que se nós pedíssemos hoje narrativas de projetos de felicidade, muita gente não diria, eu sou infeliz porque eu não consigo ser feliz como se deve? Há deveres. Na mesa sobre o corpo, se falou das tiranias do upgrade. Se falou desse ciborgue, que todos somos, mas ciborgue normatizado, que precisa ser magro, esbelto, frequentar academia, emagrecer, estar na última moda, ostentar o consumo de grife. A história oral tem a ver com tudo isso. Ela tem a ver com tudo isso, com narrativas que talvez não sejam representativas de um social, uma espécie de um social bloco, que está por trás, orientando todas as representações, mas que, sem dúvida, fala de coisas que são do social. E várias experimentações que foram trazidas aqui mostram que também há outras coisas. E Michel Foucault também insistiu muitas vezes que quando ele fala da disciplina, da biopolítica, ele não está dizendo que nós somos todos obedientes, ou que nossa vida está totalmente dominada, que cada um está no seu quadrado, mas sim que isso incide sobre nós. Mas há também outras coisas. E eu acho que a história oral tem uma possibilidade muito delicada de, ao nos trazer essa outra coisa, nos tirar do nosso lugar onipotente de sujeitos, que constroem um objeto que já está previamente categorizado, pré-marcado, representado, e que vai dar conta e explicar todas essas falas. Eu acho que a história oral tem uma possibilidade de mexer, de mexer com essa posição que tanto nos incomoda, da qual nós tanto nos queixamos. Quando o Alessandro falava hoje da aproximação possível com cuidado de si, eu acho que é alguma coisa que esse evento faz pensar. Fez pensar em muitos momentos quando as perguntas vinham, sim, tá, seu narrador, seu colaborador, seja que termo usemos, seu narrador, seu colaborador disse tal ou qual coisa, mas o que aconteceu com você, como sujeito? Portelli, que é um oralista que eu adoro, Sérgio me chama de colonizada, eu adoro você também. O Portelli diz, às vezes entrevistas de história oral trazem muitas informações, narrativas até interessantes, mas se entrevistado e entrevistador não saíram diferentes desse encontro, isso talvez não seja a história oral como potência, a história oral como saúde, como normatividade, como preferir excluir,
como um cuidado de nós mesmos, e não precisa esperar que tudo mude, né? Porque tudo não vai mudar, né? Se nós não tivermos esse cuidado, tá? Como pessoas, como amigos, como pesquisadores, como historiadores, psicólogos, cientistas sociais, esse cuidado conosco mesmo e com os demais, né? Então eu acho que essa minha tentativa, que era pensar essa questão da saúde como normatividade, como normalização, né? Não era exatamente para falar da saúde, mas era para falar da nossa possibilidade de uma experimentação singular em história oral. Que esse evento, para mim, né? E eu acho que cada um pode pensar aí, para mim está ajudando a construir. Seja nas coisas que me fizeram chorar, que me fizeram rir, ou que me fizeram fazer cara feia. Vou talvez falar de algumas delas muito levemente, né? Mas o que eu queria exatamente era falar pouco desse encerramento, para que vocês também pudessem circular um pouco, e que eu pudesse ouvir também, né? Eu brinco com meus alunos da UERJ que fazem curso de História Oral comigo, né, que eu sou um aprendiz de feiticeiro muito abusado, chamo eles de tagarelas, né? Como falamos, né? Como falamos. Falamos tanto de escuta, mas falamos muito. Então eu quero ser mais ou menos breve. Eu queria trazer apenas alguns pontos do que a gente ouviu aqui hoje no evento, né? Primeiro da Ana, né? Torres, né? Bretas, desculpa, Ana Bretas. Eu acho que a Ana trouxe uma coisa que sempre me preocupou quando eu estudo a história da história oral, tanto, digamos, a história mais internacional como a história brasileira. Eu sinto, às vezes, em alguns textos que eu leio, que houve um momento, vamos dizer assim, os anos 80, que às vezes são até considerados uma década perdida, né, por suas características, mas que no Brasil tiveram, né, uma possibilidade de a gente começar a falar de novo, não estando dando um depoimento à polícia. E nesses anos 80, e mesmo no começo dos 90, eu começo a perceber nos textos uma certa alegria, às vezes, dos autores. Ah, que bom, né? Aumentou o número de pós-graduandos, aumentou o número de doutores e diminuiu a militância, né? Acho que isso foi uma tentativa que, no momento que talvez já tenha passado, e que a história oral queria tanto se estabelecer como campo acadêmico, que ela tinha uma preocupação com essa coisa meio misturada que ela é, né? Arte, militância, ciência, né? Ramo da história, próxima da literatura, né? Da ética, dos cuidados. E eu acho que a Ana trouxe uma coisa muito importante, né? Será que a história oral não é, tá, uma potência que possa permitir essa permeabilização de fronteira? Né? Que os movimentos sociais possam estar na academia, que a academia possa estar nos movimentos. Outras coisas apareceram sobre isso, né? Hoje a gente tem um discurso muito sofisticado sobre a história da memória, por exemplo, mas às vezes ele me incomoda, porque às vezes ele me parece exatamente do historiador onipotente, né, que ele controla a sua própria memória, mas o outro está sempre na ilusão. A memória do outro é construída. Sim, claro que ela é construída também, mas a sua não, historiador, né? Então, acho que a Ana, com as falas das pessoas na rua, com a presença do movimento social na universidade, para mim trazem uma das coisas que ficou muito marcada aqui em outros trabalhos também. O Zé Ricardo falou da tal da felicidade, que eu fiquei pensando na normalização, né? Projetos de felicidade. Né? Não sei se felicidade seria um bom termo, mas felicidade está tão normatizada. Né? Tem vários livros agora, Ser Feliz hoje. Falar de felicidade, você vai encontrar investimento no consumo. Mas ele falou também do que ele chamou do paradigma conveniente, né? Ele explicou conveniente nesse sentido do estar com. Eu acho que a gente tem que ser um paradigma meio conveniente, mais provocador. Talvez tenha o mesmo sentido que o Zé Ricardo estava dando, né? Mas eu acho que a história oral é um saber inconveniente. Um saber inconveniente até porque você pode pensar, amanhã outra história de vida poderá me fazer pensar completamente diferente.
poderá me desprender de mim absolutamente. Eu não preciso que ela seja, as histórias orais, as narrativas orais nunca são falsas. Isso é maravilhoso, né? A gente para de pensar em evidências e não evidências. Tem sempre uma evidência de que é assim que esse narrador narra. Podemos tentar pensar junto dele, nos nossos artigos, nos nossos encontros, por que ele narra assim, mas nunca esgotaremos isso. A normatividade, no sentido do Canguilhem, nunca vai nos permitir isso. Então, eu gostei da ideia do paradigma inconveniente. Gostei muito da gente tentar pensar a formação em saúde através das narrativas. Mas fiquei morrendo de medo disso ganhar um caráter instrumental, gente. Isso é inevitável. Mas daqui a pouco vai ser assim: ensine-me como me aproximar dos pacientes, dos sujeitos que estão em determinadas comunidades, utilizando a narrativa. Nem tudo é mal, mas tudo é muito perigoso. Eu acho que a narrativa tem, mas sem uma reflexão ético-política, ético-estético-política em relação a isso. Então, embora não haja como evitar os perigos, eu odeio a palavra prevenção, acho que a prevenção é ser pior do que o mal. Mas eu acho que alguma atenção, cuidado, cuidado conosco mesmo e com os demais, é fundamental nesse sentido. Esse escutatório não pode virar tão famoso quanto a oratória. Acho que ele deve permanecer minoritário no sentido deleuziano, não minoritário de pouca gente, mas minoritário de alguma coisa que afronta aquilo que já está atualizado, cristalizado, estratificado. E talvez, já me encaminhando para o final, um tema que passou meio batido, porque a gente está sempre atrasado, está um pouco correndo. Na fala do Alexandre, da questão da não individualização das narrativas. Ele estava na mesma mesa que a Ana, eu acho que inclusive haveria um diálogo muito interessante. Por um lado, a gente fica pensando isso, como é que nós vamos tentar trabalhar essas narrativas de história oral, que elas não virem algo que parte de um sujeito constituinte, que na verdade seria um indivíduo, e que vai cair lá naquele indivíduo classificado em variáveis pelas normalizações e biopolíticas contemporâneas. Mas não deu tempo, mas eu ia brincar com o Alexandre e dizer: bem, Alexandre, mas está aí o nome dos autores das narrativas, quem fez a transcriação das narrativas. Não tem nome nenhum, só tem movimento, etc. Será que é por aí? Será que é simplesmente por usar os nomes? Será que quando a gente usa os nomes das pessoas, necessariamente a gente as está individualizando? Ou a gente pode pensar, talvez, deleuzianamente, que é o referencial dele, acho que ele não está mais aqui. Cada uma dessas narrativas é uma vida. O ser é unívoco para Deleuze, não há hierarquia no ser. Então, não é porque eu uso o meu nome próprio que eu estou me autonomizando. Mas usar o nome próprio também não torna ninguém necessariamente um indivíduo fechado em si. Há várias maneiras, talvez, de fazer isso. Acho bem interessante essa questão da não individualização, mas talvez ele devesse fazer a pergunta, bote lá o nome, mas que importa quem fala? É uma fala. Isso está presente, isso me toca, isso me afeta. Se a gente quiser falar de uma maneira mais espinosista, me afeta com alegria, me fortalece, ou isso me enfraquece, que talvez me enfraqueça pela maneira como eu construo, ouço, ou como o outro se apropria da própria narrativa. Talvez eu esteja falando aí de um tema do qual eu sei muito pouco, gente, mas eu tenho ouvido muita gente bacana, e aqui também apareceu isso. O tema do comum. Que história é essa do comum que tanta gente anda falando? Como é que nós podemos
com a história oral, com a narrativa, com as narrativas em saúde, com um trabalho diferente em saúde, seja em formação, seja na nossa atuação no campo, mergulhar nesse comum, né? Nesse não estratificado, não hierarquizado, não governamentalizado. E aí eu resolvi trazer para vocês, o que tem a ver com as amizades. Nádia me deu esse livro do Jean-Luc Nancy, que é um cara que escreve sobre o comum, mas eu ainda não li o livro dele sobre o comum, mas eu só li esse livro, O Intruso. É um livro fabuloso, porque o Jean-Luc Nancy foi convidado para uma revista para falar sobre a chegada do estrangeiro. Me parece que a revista queria falar do estrangeiro, né? Por conta da questão xenofóbica, etc. E ele resolve falar do seu transplante de coração. É um livro maravilhoso. Por um lado, tem uma história dramática, né, dos tratamentos, né, de que aquilo que me cura também me mata, né, todo o tratamento para que ele não rejeitasse esse outro coração, né, lhe dá um câncer, né, o obriga a ficar ligado com milhões de aparelhos. Né, então, pode ser lido assim, mas pode ser lido também como esse mergulho no comum. Né, então eu queria encerrar para vocês também poderem falar, conversar. Né, se quiserem me perguntar alguma coisa, me perguntem, se não falem, né? Porque conferencista também sempre acha que o outro está perguntando. O professor também acha, não precisa ser pergunta. Mas eu queria ler um pedaço, né, em que esse tal transplante, com tudo aquilo que ele implicou, levou talvez o Jean-Luc Nancy a um tipo de desindividualização, né, potente, né, e não enfraquecedor. E ele diz assim: com o mesmo movimento, o eu mais absolutamente próprio se afasta a uma distância infinita. Onde vai? A que ponto de fuga do qual possa proferir ainda que este seria meu corpo? E se funde em uma intimidade mais profunda que toda a interioridade. O nicho inexpugnável desde o qual digo eu, porém que sei tão fendido como um peito aberto sobre um vazio, ou como deslizamento na inconsciência morfínica da dor e do medo mesclados no abandono. Corpus mel e interior íntimo mel, as duas expressões juntas para dizer com grande exatidão, em uma configuração completa da morte de Deus, que a verdade do sujeito é sua exterioridade e sua excessividade, sua exposição infinita. O intruso me expõe excessivamente, me extrude, me exporta, me expropria. Sou a enfermidade e a medicina, sou a célula cancerosa e o órgão transplantado, sou os agentes imunodepressores e seus paliativos, sou os ganchos de fio de aço que me sustentam o externo, e sou esse lugar de injeção cozido permanentemente sob a clavícula, assim como já era, por outro lado, esses cravos na cadeira e essa placa na perna. Converto-me em algo assim como um androide de ciência-ficção, ou bem em um morto-vivo, como disse uma vez meu filho menor. Esse exteriorizar-se, extrudir-se, expropriar-se e acatar, né, essa chegada do estranho, do outro, é para mim a potência da história oral, a potência das narrativas de saúde e do que eu prezo predominantemente aqui com vocês, do GELS, da Unifesp, de todos os outros sítios que estão aqui, tá? Que é uma possibilidade do pensar na amizade, pensar com a amizade e com a possibilidade de esquecer, não sei se vocês já fizeram isso, né? Lembro dos meus mapas de
quando eu era criança, como é que a gente coloria mapa, né? Fazendo um traço bem escuro em volta dos países para que eles ficassem bem separados. Ao contrário, né? Eu acho que a gente está desejoso hoje de que essas fronteiras possam se diluir. Que os intrusos nos façam perceber que nós também somos intrusos contingenciais nesse mundo, né? Que há uma univocidade, uma possibilidade de esforço pela liberdade, pelo solidário, e não pela compaixão que invalida, né? Mas por uma solidariedade e amizade que fortalece a potência. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e parabéns a todo mundo que apresentou, né? Que ouviu, que trocou e que sairá daqui, indubitavelmente, bem mais fortalecido, o que é raro. Vocês sabem disso. Obrigado. Viu? Tempo. Então, pessoal, a professora Eliana abriu aí para vocês comentarem, falarem. El libro El intruso lo leí anoche y me gustó una parte que los médicos generalmente olvidamos, que al paciente se olvida de su proyecto vital. Es un órgano que falla el corazón y todo el paciente es un órgano que se reemplaza por otro órgano. Y una frase bellísima en el libro que él como paciente dice: esto vale la pena, el trasplante, pero solo uno, solo el paciente sabe lo que esa pena significa. Y los médicos no escuchamos la pena del paciente, ni nos importa qué pena va a padecer, y más nos preocupa si le va a rechazar el corazón o no, si la quimioterapia le va a dar, pero no reparamos, como dice el autor, que la enfermedad de la boca, la mucositis que le da, no lo deja comer, no lo deja hablar, no lo deja besar a su esposa y a sus hijos. Es un libro extraordinario de esto que se habló en todo el seminario. Poner la enfermedad del lado del paciente y no del lado del médico. Me pareció muy linda la síntesis, porque a uno como participante también se le han metido ideas de otros saberes, psicología, filosofía, historia, ¿no? Y uno también se le mueve la cabeza y ese libro es una extraordinaria síntesis de un paciente que habla de su enfermedad, pero del lado del paciente, que es una historia única, irrepetible, personal, de identidad, que escapa a este control, a esta mirada biomecánica de los médicos. Por eso me encantó todo el comentario y que cerrara también con este libro que es extraordinario, ¿no? La literatura também. Presente da minha amiga Nádia. Então, só para falar de uma corrente, a Rosana que indicou. Essa é uma história muito interessante, porque esse livro, eu vivi em certo na França, então eu estou muito atravessada por tudo que é francês. Eu estava fazendo a minha tese de doutorado e, obviamente, como eu estava na área da psicologia clínica aplicada a uma enfermidade crônica, né, quando eu morava na Argentina, eu não podia não ler e não utilizar o Jean-Luc Nancy na redação da minha tese. Isso já há alguns anos atrás. E o ano passado, quando eu comecei a participar dessas reuniões com a Fabíola, estávamos numa reunião falando de transplante. Eu disse, gente, mas você não conhece o Jean-Luc
da Bíblia. Não, mas a gente tem que ler esse livro. Aí eu entrei em contato com uma amiga em Buenos Aires, porque aqui no Brasil não estava traduzido ainda, acho que ainda não está. Aí fizemos vir alguns volumes, acho que um deles está aí na sua mesa. Fizemos vir alguns volumes para cá e eu me sinto muito satisfeita, porque acho que a gente já discutiu um montão depois e acho que isso que é bacana. A gente tem que saber dividir, compartilhar sempre e sempre. Acho que é muito bacana. Vamos ver se a gente consegue traduzir. Ah, claro. Musica roba do Spagno via millenni. Io passo a Qui me- Carlos. Isso já escaneou? Sì, in spagnolo non mandate Não per conta, vedere. não pode. Tem uma tradução de um grupo de lacanianos que eu até tenho isso, PDF, mas não é uma tradução doméstica. Né? Mas é uma boa tradução. E a gente teve muito pessoal que já conheceu um filósofo, né, que escreve tão maravilhosamente, e se ela também pudesse ter passado por essa experiência, que hoje a gente pode estar discutindo sobre isso. Sería interesante que todos los médicos pudiesen leer el libro. Eu gostei muito também desse aspecto que você fala, né? Mas acho que tem alguma coisa aqui também dessa dessubjetivação, desindividualização que é muito linda, né? Quer dizer, como essa experiência, vamos dizer assim, independentemente desses médicos que não viram nada disso, que pena lhe custava o transplante, ele conseguiu fazer dessa experiência, né, uma reflexão tão forte, né, em relação a esse plano comum, né, que eu achei muito lindo. Gente, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de parabenizar os médicos que vieram ontem, e um exemplo, né, dessa contravenção do modelo biomecânico. Então, assim, acho que foi uma exposição muito clara, muito intensa e sensibilizou muito, eu acho, as pessoas. A mim, bastante. Porque eu fiquei feliz de ver que bom, né? Porque a gente costuma dizer que chato que tem tantos médicos que não conseguem me enxergar, mas que bom que tem os que conseguem, né? Então, de repente, a gente tem aí algumas falas que eu achei imprescindíveis para isso, para esse entendimento. Muito bom. Parabéns. Gente, como eu não enxergo de longe, se alguém levantar a mão, tem que fazer assim. Então, eu vou agradecer a professora Iliana, que é sempre uma delícia